madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Assente-se glorificando ao Senhor Jesus. O Evangelho de João é um dos 4 evangelhos que mais eu gosto de me ater a ele. Gosto muito de colocar as minhas prédicas, as minhas mensagens inseridas no contexto desse evangelho, quando falo de alguma coisa relacionada à pessoa de Jesus, ou propriamente dos seus milagres, dos seus feitos, e etc, etc. Na minha visão, o Evangelho de João, ele é o mais metafísico. Ele é o que transcende a linha do natural e atinge com sublimidade a linha do sobrenatural, né? Você percebe quando João começa a escrever o seu Evangelho, ele fala da divindade de Cristo. Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E lá para frente, no versículo 14, se não me falha a memória, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. João procura na sua linha de raciocínio para trazer conhecimento àqueles que iriam desfrutar dos seus escritos. Ele quis deixar bem claro que o Jesus homem também era o Jesus Deus, que Jesus era divino. Talvez para parafrasear, corroborar com aquilo que João quis expressar no seu Evangelho, o apóstolo Paulo, ao escrever na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Significa que o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós adoramos, o Cristo que nos trouxe aqui essa noite, ele teve uma vida terrena, física, humana, e que na sua trajetória ele realizou muitas coisas extraordinárias, tais essas que aqui foram cantadas a respeito dos seus milagres, dos seus feitos, das suas maravilhas. Porém, a sua divindade também é sublime, e ele expressa corporalmente, na sua carne, no seu corpo, a sua divindade. João se preocupa no seu Evangelho em mostrar o poder eminente de Jesus na sua sobrenaturalidade. É a ótica de João, é a maneira como João vê, é a maneira como João explica aquilo que ele escreve. Eu escolhi esse texto e meditava nele enquanto estava ali no meu serviço, em meio a um atendimento e outro. O Senhor ia me inspirando, ia me compungindo a ler esse texto que nós acabamos de ler aqui. E na minha opinião, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Esse dia aqui, ao qual nós acabamos de fazer a relação, é o dia D. É o dia, quem sabe, do principal motivo de Jesus ter vindo à Terra. Ele veio com esse propósito. E a gente não estaria incorrendo nenhum erro teológico em dizer que Jesus veio para esse dia. Ele veio para isso. Porque o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas que se não fosse a ressurreição, seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé. Significa que há um propósito específico nisso, há um motivo salutar nisso,
em Jesus ter morrido e ressuscitado dentre os mortos. Com a sua ressurreição, nesse dia, ele irrompeu uma barreira chamada morte. Ele venceu a morte, o último inimigo a ser vencido. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Porém o Senhor Jesus nos dá graça, e é nessa graça que nós nos rendemos a Ele e adoramos o seu nome. A morte foi vencida. Ele nos dá essa certeza, essa garantia. E esse texto de João, ele vai falar bem exatamente desse dia. O dia em que Jesus cumpriu o seu propósito de estabelecer ou restabelecer essa aliança com o homem. Mas o que me chama a atenção é o contexto dessa história. É aquilo que vai ser dito por João nesse dia. E a gente sabe que dentro do grupo de relacionamento de Jesus, João era o top de linha. A Bíblia diz no seu evangelho, ele se usando na terceira pessoa, ele diz: esse aqui, João, é aquele que reclina o seu peito, reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus. João, ele não se ufana em nenhum momento em dizer que ele era o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava, aquele que tinha a liberdade de colocar a sua cabeça no peito de Jesus. E na sua trajetória, nesse texto, ele vai narrar esse fato. Ele vai mostrar para aqueles que leem a Bíblia Sagrada, para aqueles que estudam a Bíblia Sagrada, para aqueles que se atêm à Bíblia Sagrada, que nessa trajetória, nesse momento em que há uma expectativa por parte do mundo, porque esse é o dia decisivo na vida da humanidade. Esse é o dia do divisor de águas da humanidade. A Bíblia diz que algumas mulheres vão até o sepulcro de Jesus. E elas percebem que Jesus não está mais ali. E elas levam a notícia até os discípulos. E você vai perceber no texto que o próprio João diz que Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, ele se referindo a ele próprio. Ele diz que eles saem disparada para ver o que tinha acontecido. E aqui a gente percebe que nessa mescla de idas e vindas, de correria e euforia, um passando na frente do outro, um querendo chegar antes que o outro, numa expectativa de ver o que havia acontecido, a Bíblia diz que João chega primeiro. E chega à porta do sepulcro, mas não entra, diz a Bíblia. E João, que de repente vem atrás de Pedro, que vem atrás de João, quem sabe com a língua de fora por ter corrido menos que João, ele não para na porta do sepulcro, ele entra. E a Bíblia diz que Pedro vê aquilo que João não vê. A Bíblia diz que Pedro vê os lençóis que estão em cima da mesa fria, mas mais adiante ele vê o pano que estava sobre a cabeça de Jesus dobrado à parte, aquilo que João não tinha visto de fora. E a Bíblia diz que quando João entra e vê o que Pedro estava vendo, diz a Bíblia que ele viu e creu. E este é um momento sublime da palavra de Deus. Este é um momento especial. É o momento em que Jesus ele está concluindo a sua obra redentora. Ele está cumprindo aquilo que ele foi proposto a fazer por nós. Ele nos trouxe a vida e mostrou que através do que ele fez, a vida veio até nós. Mas o que me intriga, irmãos, é o que João vai falar a seguir. Quando ele disse que ele veio crer, porque até ali eles não conheciam a Escritura. E que Jesus haveria de ressuscitar dentre os mortos. E quando eu li esse versículo, isso já me chamou a atenção e prendeu a minha atenção. Porque eu montei na minha mente esse pano de fundo, dizendo, meu Deus, que dia espetacular para eles. O dia que Jesus ele ressuscita, que ele volta dos mortos, cumprindo a sua palavra, mostrando
para a humanidade, ou para que ele tinha sido chamado, ou para que ele tinha vindo a esta terra. E daí um dos seus discípulos, aquele que reclinava a sua cabeça sobre o seu peito, aquele que dizia ser o discípulo amado, aquele que escreve o evangelho que mostra o Cristo mais do que simplesmente um homem, um andarilho, mas mostra o Cristo como um Deus. Ele, ao terminar, ao encerrar esse texto, falando do que ele veio crer, ele diz: eu vi e criei, mas até aqui, eu e os outros discípulos, nós não entendíamos as Escrituras, e que Jesus Cristo tinha que ressuscitar. Isso me prendeu a atenção, e me fez buscar algumas indagações e fazer algumas indagações para mim mesmo. Então a gente se pergunta, nesses 3 anos e meio, aproximadamente, em que esses homens andaram com Jesus, vendo tudo que Jesus fez, vendo tudo que Jesus realizou, ouvindo todos os ensinamentos que Jesus ensinou, caminhando com Ele, na trajetória com Ele, sendo mentoreados por Ele, dia, noite, sol a sol, madrugada a madrugada, passo a passo, caminho a caminho, Galileia, Judeia. Todos os dias esses homens estavam com Jesus, vendo tudo o que Jesus fez, e tudo que Jesus fez foi cantado aqui nessa noite, né? Em todos os momentos marcantes da história, na trajetória de Jesus, os discípulos viram o que Jesus fez, tintim por tintim, passo a passo, né? Imagine quando eles viram Jesus transformando água em vinho. E a Bíblia diz que Jesus fez isso para que eles crescem, né? Está lá no final, no desfecho do texto. Imagine quando eles viram o que foi cantado aqui, quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias. E quando a tradição judaica diz que depois do 3º dia não existe mais como ninguém ressuscitar. E algumas vertentes teológicas dizem que nem a ressurreição, os saduceus pensavam assim, nem a ressurreição era provável. E eles viram Jesus acalmar a tempestade. Eles viram. Eles ouviram Jesus apregoar o Sermão do Monte, que é uma sublimidade do Evangelho. Eles ouviram cada frase, cada vírgula, cada interrogação, cada parágrafo, eles ouviram. Eles ouviram cada diálogo que Jesus teve com os fariseus, e todas as vezes que eles tentavam colocar Jesus numa enrascada, Jesus, com a sua capacidade, saía ileso. Em quantas vezes você ouve os discípulos dizer: meu Deus, quem é esse homem? Eu fico imaginando, irmão, dentro dessa linha de raciocínio, quando Jesus olha para o templo e diz, de forma analógica, metafórica: esse templo será destruído, mas em 3 dias ele será reconstruído. Ou quando Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem padeça todas essas coisas e venha sofrer na mão dos homens, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar com poder e grande glória. Nós damos glória a Deus aqui, mas imagine a cabeça dos discípulos, o que eles pensavam? O que será que Jesus está falando? Se o próprio João, o homem que colocava a sua cabeça no peito de Jesus, está dizendo: a gente não cria nas Escrituras. Mas lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 14, se não me falha a memória, o evangelista Marcos vai dizer que o próprio Jesus, ele lança no rosto
dos seus discípulos as suas incredulidades, né? E a dureza dos seus corações, por não crer que Jesus havia ressuscitado. Imagine quando Jesus estava falando no capítulo 14 de João, quando ele diz lá no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. E quando Filipe diz assim, Senhor, mas mostra-nos o Pai, e Jesus olha para ele e diz, ô meu camarada, você está todo esse tempo comigo, e você ainda não me conhece? E quando no capítulo 6, lá na multiplicação de pães e peixes, Jesus diz, o que tens, o que alguém tem aí? Alguém diz assim, ó, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. E daí André diz, mas Senhor, o que é isso para toda essa gente? Isso é falta de fé. Mas a Bíblia diz no capítulo 7 de João, que nem os irmãos de Jesus criam nele. Complicado isso, né, irmão? A gente está falando de Jesus, está falando dos camaradas que andavam com ele e que estavam sendo mentoreados por ele. E daí a Bíblia relata momentos em que a fé falta, em que a incredulidade bate a porta, em que a sua autoridade é colocada em xeque. Os seus ensinamentos têm uma interrogação. Mas quem está falando isso é João, o discípulo amado. O que denuncia todas essas questões é João que denuncia. E talvez ele é o único que tem coragem de colocar no seu escrito, no seu evangelho e nas suas palavras, nós andamos com Jesus. Nós convivemos com Jesus, e tudo aquilo que ele falou a respeito de ressurreição, e que ele é a ressurreição e a vida, e que ele haveria de ressuscitar, nós não demos crédito à sua pregação. É por isso que Isaías, lá no capítulo 53, ele faz uma pergunta profética: quem deu crédito? Mas eu não vim aqui falar mal de discípulo de Jesus, irmão. Eu só vim aqui trazer uma constatação daquilo que está na Bíblia. E se hoje é um culto de ensinamento, nós estamos aqui para dissecar, para tentar entender essa situação. E talvez nos perguntar, por que eles, vendo tudo o que viram, presenciando tudo o que presenciaram, ainda faltou fé no momento ímpar, no momento singular, no momento especial, em que tudo podia ser diferente. Você vê nessa corrida de João até o sepulcro, você vê uma mescla de sentimentos, e ele mesmo se coloca no texto dizendo, eu fiquei numa expectativa quando eu ouvi a notícia, eu saí correndo em disparada, e de repente quando ele chega no momento da decisão, no sepulcro, ele para. E fica naquela indecisão, será que entro ou será que não entro? Eu vou ver aqui de fora, o que eu estou vendo? Eu consigo ver alguma coisa? Os lençóis estão ali. E daí o camarada que vem com a língua de fora, que não conseguiu pegar João na corrida, porque quem sabe João tinha maior expectativa, ele entra e vê aquilo que João, que está relatando a história, não vê. Ele tem coragem de dizer, eu não criei. Eu passei por tudo isso. Ele teve coragem de catalogar, registrar e dizer, a gente não deu crédito a tudo que o Nazareno falou.
E muitas vezes na nossa vida a gente só dá entendimento, ou só dá razão, ou a gente só tem discernimento do que está acontecendo quando a gente sente a ausência, quando nos falta. Daí a gente puxa a vida, mas se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse agido diferente. E daí quando tudo passou a gente pensa, mas agora é tarde. Quem sabe João teve o mesmo sentimento, porque ele era o camarada que colocava a cabecinha no ombro de Jesus. E você sente que há uma angústia nas palavras dele, dizendo, eu fui, eu corri, eu quis, eu ia ver, eu passei na frente, eu sou o cara que Jesus amava, e eu vou chegar primeiro, mas na hora da decisão eu paro e não prossigo. Eu não entro quando eu tenho que entrar. Eu preciso que alguém entre na minha frente e veja o que eu não estou vendo, para que eu creia, para que eu entenda, para que eu saiba para que eu fui chamado, para eu entender o motivo da minha chamada, da minha existência, da minha essência. E sabe por que eu estou te falando isso, irmão? Como disse aqui, eu não estou aqui para denegrir a imagem de discípulo de Jesus nenhum. Eles se tornaram homens de Deus, muitos foram martirizados. E a gente aprende muito com eles. Mas eu estou aqui para dizer para você que eu e você, nós, também somos discípulos de Jesus. Dentro do chamamento de Jesus a nós, nós nos enquadramos como os discípulos de Jesus. A gente tem os mesmos sentimentos, as mesmas mesclas de emoções. Às vezes nos enchemos de fé a ponto de olhar para Jesus e dizer, Senhor, Tu és o Filho de Deus. O que as pessoas dizem que eu sou? Senhor, Tu és o Filho de Deus. Mas às vezes a fé nos é tão falha, que a gente nem entende o que está se passando ao nosso redor, e a primeira coisa que a gente indaga é, Senhor, por que eu estou passando por isso? A gente está no caminho, mas não está entendendo o caminho. A gente vive um propósito, mas não está dentro do propósito. Às vezes estamos caminhando com Jesus e vendo tudo que Ele está fazendo, tendo o comprometimento da palavra, dizendo que nós podemos fazer as mesmas coisas e até maiores do que Ele fez, e a gente não toma posse daquilo que nos é proposto. Às vezes nos atemos tanto às coisas que Jesus faz, e nos sentimos tão forte com aquilo que o Senhor é em nós, e às vezes nos sentimos sem chão. Eu sei que se cada um dos irmãos aqui fosse contar, relatar histórias da sua vida, os obreiros, quanto homem de Deus tem aí, quanta história tem boa para contar, né? E eu sei que Deus já usou os obreiros, já usou os irmãos, já me usou, e eu sei que em algum momento da sua vida já faltou essa fé, para que Deus continuasse te usando. Lembro-me de um fato aqui agora, inclusive quem estava comigo era o Oséias Coutinho. Estava pregando numa vigília numa cidade de Santa Catarina, e tinha uma irmã no primeiro banco. Lembra disso, Oséias? Estava lá a irmãzinha, pastor, mãozinha assim, ó, mirradinha, presinha aqui, ó. E daí o pastor da igreja chegou para mim e disse, pastor Edson, aquela irmã tem aquele problema, ela quer que você ore. Eu olhei para o Oséias, isso faz tempo, faz uns 15 anos atrás, faz muito tempo. Eu olhei para o Oséias e falei, Oséias, vamos lá comigo. E cheguei de frente para aquela irmã com aquela mãozinha assim, uma moça, uma jovem ainda. Ela disse, pastor, ora por mim porque eu estou com uma doença degenerativa e a tendência é que o meu corpo todo se atrofie e começou pela minha mão e o meu braço está preso. Eu olhei para o Oséias, olhei para ela e disse, vamos orar, irmã? Vamos orar. E eu fiz uma oração. E
e pedi para que Deus curasse aquela irmã. E eu terminei a oração, a irmã continuava daquele jeitinho assim. Eu falei, irmã, abre a mão, irmã. Ela falou, não dá, pastor. Eu falei, abra, irmão. Abra, irmã. Não dá, pastor. Eu falei, em nome de Jesus, abra a mão, irmã. Ela disse, pastor, não dá para abrir, eu não consigo abrir. Eu falei, irmã, se Jesus abre porta, Ele vai abrir a sua mão. Se Jesus abre ventre, Ele vai abrir a sua mão. Ele disse, pastor, mas eu não tenho fé. Mas eu falei, irmã, abra a mão. E ela começou. É ou não é, Osés? Eu falei, abra a mão, irmã. E ela começou. E ela começou. E ela começou, glória a Deus, glória a Deus. E ela começou a mexer os dedos. De repente ela fez assim. E de repente ela levantou a mão e começou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A minha mão desatrofiou. E de repente a irmã estava com a mãozinha assim, ó, bonitinha. E Deus me disse naquela noite, está vendo só, filho? Você é um discípulo de Jesus. Você foi chamado para fazer isso. Deus te dá autoridade para isso. Eu quero dizer para você aqui, irmão, que Deus te dá autoridade. Deus te reveste da autoridade. Eu quero dizer que Deus te dá autoridade para você realizar milagres no nome de Jesus. Deus te dá autoridade para colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Deus te dá autoridade para você olhar para o morto e dizer, levanta em nome de Jesus, e ele levantar. Eu estou profetizando na tua vida a autoridade sobrenatural no nome de Jesus para você fazer coisas extraordinárias. Se você acredita, levante a sua mão aí e adore o nome dele. Ramassuri Kandará, Massuri Andará Magás. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Com os nossos jeitos, com os nossos trejeitos, com as nossas virtudes, com as nossas falhas, às vezes crendo, às vezes duvidando, mas nós estamos nessa escola e o Senhor está nos ensinando a entender que para Ele e por meio dEle são todas as coisas, e o Senhor, Ele te chama, Ele te escolheu, Ele te capacitou para você fazer a diferença, irmão. Confesso para os irmãos aqui, eu prego mais de 15 anos, já preguei em lugares que Deus me colocou que às vezes nem acredito, mas eu peguei o microfone aqui e fiquei nervoso. Olha quanta gente boa aí, ó. E de repente tropeça uma palavra, tropeça outra, e já tropecei outra. Porque os discípulos de Jesus também são homens. E se não controlar a emoção, se derrapa mesmo. Tudo isso, irmão, é porque você é assim mesmo. Porque eu sou assim mesmo. E Deus te usa assim do jeito que você é. Deus usa o Pedro chucrão do jeito que ele era. Foi para isso que Ele te chamou, querido. Não apenas para ser diferente, não, mas para fazer a diferença. Aonde quer que você esteja, aonde quer que Ele te coloque. A Bíblia diz que você foi elegido ou eleito como luz para resplandecer nas trevas. A Bíblia diz que você é sal da terra, que você é luz do mundo, que você foi chamado, e essa chamada, ela não foi por sua vontade, essa chamada foi pela vontade de Deus. João 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, discípulos de Jesus, para que vão e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam. Seja luz, irmão. Ramassuri Kandará, Massuri Andará Magás.
Deus tem um projeto na tua vida, irmão. Você tem um ministério que Deus separou para você. Não fica olhando para os teus erros, não. Os discípulos também erraram. Não fica olhando para os seus defeitos, não. Os discípulos também tinham. Eles eram discípulos. Eles estavam com Jesus. Eles estavam fisicamente com Jesus. Eles dormiam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Eles faziam tudo com Jesus. Mas eu me alegro nas palavras bíblicas, quando ela nos dá certeza de que Deus, Ele olha para nós. E como diz um amigo meu, Ele olha com o Ray-Ban da graça. Ele não olha em você aí, nessa carcaça que você tem. Mas como se um filtro fosse, no momento em que o Senhor olha para você, um filtro fosse colocado, Ele olha para dentro de você. As pessoas costumeiramente olham para o ser humano, isso é peculiar, é natural do ser humano, e olha para os defeitos, vê os erros e vê as falhas. Não, o Senhor, quando Ele olha para você, Ele vê as tuas virtudes, Ele vê o teu esforço, Ele vê o teu sacrifício, e a única pessoa que pode medir o teu relacionamento com Deus é você e Deus, ninguém mais. Ninguém mais. A intimidade que você tem com o Senhor é você e Deus. É você e Deus, irmão. O Senhor tem um projeto na tua vida, irmão. O Senhor tem um projeto na tua vida. Você é um discípulo do Senhor. Foi o Senhor que te tirou lá daquele lago. Você estava pescando lá em qualquer canto. O Senhor disse: vem ser pescador de alma, vem fazer a minha vontade, entra no meu propósito. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu. O Senhor é contigo. Fique de pé, por favor. Dá liberdade para o Espírito Santo de Deus aí, irmão. Dá liberdade para o Espírito Santo de Deus aí. Dá liberdade, dá liberdade, dá liberdade. Só os discípulos de Jesus adoram. Só os discípulos de Jesus. Só aquele que tem chamada, só aquele que tem ministério. Pisa na cabeça do capeta aí, irmão, e mostra para ele que você é um discípulo cheio da autoridade, cheio da virtude do Espírito Santo de Deus. O Senhor está ressuscitando ministérios aqui essa noite. O Senhor está reativando a chama do Espírito na tua vida. Você que estava encostado, você que estava parado, o Senhor te desperta hoje para o teu chamado, para o teu ministério. Você é o discípulo de Jesus. Levante a sua mão assim. Feche seus olhos, mas não deixe de adorar, não deixe de adorar, não deixe de adorar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te glorificar nessa noite, Senhor. Nós queremos render a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, aqui está um exército de discípulos, que foram chamados, talhados. O Senhor escolheu, o Senhor elegeu, com os nossos erros, com as nossas falhas, mas com as nossas virtudes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Em nome de Jesus. É noite e você trancado em seu quarto, só Deus compreende ver o seu desabafo. Você só chora, de sua boca
só se ouve gemido. Já é madrugada, você quer resposta. O seu coração a Deus implora vitória. E logo amanhece, você é renovado, Deus contigo fala. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento, você não vai morrer, ainda não é o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Já é madrugada, você quer resposta. O seu coração a Deus implora vitória. E logo amanhece, você é renovado, Deus contigo fala. Eu cuido de você, conheço